Salve democracia cristã! Chegamos aos 70 anos de Brasil. Com a palavra, a presidente nacional do PSDC Mulher, deputada Glaucione Rodrigues. Nesta marca histórica de conquistas e grandes realizações, o PSDC Mulher do Brasil tem orgulho de apresentar esse relato histórico dessa trajetória de conquistas, superações e determinação. Nós, mulheres, democratas cristãs, temos a consciência da missão de cada vez mais assumirmos posições políticas partidárias e sociais para que possamos ter o Brasil que queremos e podemos. O deputado federal constituinte José Maria Imael, presidente nacional do Partido Social Democrata Cristão, é um dos principais protagonistas dessa história. Salve democrata cristãs, salve democrata cristãos. Estamos radiantes nesta data e felizes em recebê-los aqui, para que junto revivamos um pouco desta história. Democracia cristã, 70 anos de Brasil. A democracia cristã, não como um partido político, mas como filosofia, já estava presente na Europa desde o século XIX, alicerçado nos princípios da dignidade humana, colocando a pessoa como centro do processo político-social, unindo a liberdade e a justiça, através dos valores da solidariedade. O grande mal não é a pobreza dos necessitados, mas sim a indiferença dos abastados e dos fartos. Esse pensamento do padre Lebré, Louis Joseph Lebré, é a consciência viva deste princípio da dignidade humana. Consciência esta defendida pelos pensadores da democracia cristã resistentes ao avanço do nazismo na Europa. Pensadores como Jacques Maritain, Emmanuel Mourinhet, Etienne Gilson e outros, que conjugavam economia e humanismo, unidos pelos laços do cristianismo. Esta filosofia toma corpo como partido político em plena Segunda Guerra Mundial. Itália, berço do catolicismo mundial, bombardeada, destruída, palco do medo, fome e miséria. Nesse cenário de 1942, Alcide De Gasperi funda o PDC, Partido Democrata Cristão, que se ergue na reconstrução nacional italiana. Era a esperança que surgia. Essa esperança toma corpo e cresce pela Europa. E chega à Alemanha, também destruída pela guerra. Em 1945, quando Konrad Adenauer, sob a inspiração luterana, funda a CDU, União Democrata Cristã, renasce a fé de uma nação potência. Neste mesmo ano, na Itália, o democrata cristão De Gasperi assume o cargo de primeiro-ministro de 1945 a 1953, sendo o grande líder na reconstrução material e moral do seu país no pós-guerra. Que porteranno alla vittoria della democrazia cristiana. Uma política ricostruttiva, política orgânica e reorganizativa. 1945. Mesmo não tendo no Brasil o cenário do pós-guerra, sentimos os efeitos dramáticos dessa tragédia mundial. E esta força transformadora da democracia cristã chega até nós, através do jovem, mas visionário, mestre do direito do Largo de São Francisco, Cesarino Júnior, que juntamente com outros companheiros, como Queiroz Filho, Monsenhor Arruda Câmara, Tristão de Ataíde e outros, fundam no Teatro Municipal de São Paulo, em 9 de julho de 1945, o PDC, Partido Democrata Cristão. A flama de todos era a doutrina mundial, que buscava, como hoje, construir sociedades livres, justas e solidárias. Recém-fundada, a democracia cristã, já em 1946, elege para a Assembleia Nacional Constituinte 2 deputados federais constituintes, Manuel Vitor por São Paulo e Monsenhor Arruda Câmara por Pernambuco. A democracia cristã expandiu-se rapidamente, revelando para a política nacional Jânio Quadros, Franco Montoro, José Richa, Ney Braga, Queiroz Filho, Nelson Marquesan e muitos outros. Jânio Quadros assume o mandato de vereador em São Paulo em 1948,
deputado estadual em 1950 e prefeito de São Paulo pela Democracia Cristã em 1953. Franco Montoro nasce na Democracia Cristã como vereador na cidade de São Paulo em 1950. Deputado estadual, 1955, 2 vezes deputado federal, 59 e 63. Ministro do Trabalho em 1962. Franco Montoro, fervoroso líder da Democracia Cristã, presidiu nacionalmente o PDC. É uma frase de São Paulo: não há quem sofra que eu não sofra também. Brasil, bicampeão mundial de futebol. Atenção, amigos da... 1962. Motivado pela proposta humanística do PDC, o jovem gaúcho José Maria Emael ingressa na Juventude Democrata Cristã em Porto Alegre. 1964. Já no clima do regime de exceção, Emael assiste aproximar-se o final dessa força política nacional contagiante. 1965. O ato institucional número 2 extingue os 13 partidos políticos existentes, criando o bipartidarismo, Arena e MDB. O presidente nacional do PDC era o então deputado federal Franco Montoro. Durante 20 anos, acompanhei essa seiva transformadora, renascendo e fortalecendo democracias pelo mundo, reconstruindo economias, nações, potências e o Brasil privado dessa força. 1985, 20 anos depois, com a abertura política, temos de volta o pluripartidarismo. A Democracia Cristã ressurge no Brasil. O PDC, Partido Democrata Cristão, é refundado pelo médico Jorge Coelho de Sá, do Rio de Janeiro. José Maria Emael, nesse mesmo ano, é convocado para reorganizar o PDC em São Paulo como presidente estadual e concorrer como candidato à prefeitura da capital paulista. Foi um reinício difícil, mas muito especial, pois nos proporcionou disputar a primeira eleição direta para prefeito depois de 20 anos de prefeitos nomeados e disputar com nomes consagrados da política nacional. Devo a minha entrada à vida pública aos paulistas que me adotaram e aos paulistanos que acreditaram em minhas propostas e à genialidade de um companheiro, José Raimundo de Castro, autor do histórico jingle Emael, um democrata cristão. Ei, 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 Emael, um democrata cristão. E neste renascimento da democracia cristã, já em 1986, São Paulo elege Emael deputado federal constituinte, ao lado de mais 4 constituintes do PDC. Ao final da Assembleia Nacional Constituinte, Emael se destacou entre os 559 constituintes como um dos 15 com o maior número de propostas defendidas e aprovadas. Foram 145 propostas. Esta ação parlamentar o torna um dos mais destacados autores da Carta Magna vigente. E aí tivemos um contato intenso com o deputado Emael, que, por conhecer profundamente o direito tributário, foi um autor de uma série de propostas, algumas delas eu também tinha feito na subcomissão de tributos, na minha audiência pública, e que tiveram aprovação por parte do Congresso. As propostas iniciais no que diz respeito aos princípios gerais e às limitações constitucionais do poder tributar, eu considero ainda hoje que foi o que melhor a Constituinte produziu para definir direitos fundamentais do contribuinte. Bom, eu posso falar um pouco mais sobre a atuação do Constituinte Emael, muito importante na construção de uma Constituição progressista. Tem vários textos dele aprovados na Constituinte, é sabido, além do artigo 3º, alguns artigos da defesa do contribuinte, dispositivos da defesa do trabalhador, vieram realmente da atuação do Constituinte Emael.
São Paulo me reelegeu. E o PDC, com 22 deputados federais, ingressa na década de 90 com uma forte bancada democrata cristã na Câmara Federal. E mais, 4 senadores, dezenas de deputados estaduais, centenas de prefeitos e milhares de vereadores. Éramos, novamente, uma das maiores forças políticas do país. Como falamos no início deste documentário, esta é uma história de tenacidade, fé e superações. Democracia Cristã. Como essa força política nacional sofre sua segunda tragédia? Só um ano após a monumental vitória da Democracia Cristã nas eleições municipais de 1992, se abate sobre a Democracia Cristã a segunda tragédia. 1993. Através de uma decisão completamente equivocada da então Direção Executiva Nacional do PDC, ocorre a fusão do PDC com outra sigla partidária, o PDS. Estava em meu segundo mandato na Câmara Federal. Como presidente estadual do PDC em São Paulo, resisti, tentei impedir de todas as formas essa tragédia. Na madrugada de 3 de abril de 1993, impetrei o mandato de segurança junto ao TSE contra a fusão. 9 horas da manhã, sozinho na oposição, ingresso no plenário da Câmara dos Deputados para acompanhar a Democracia Cristã até o seu final. À medida que as horas passavam, a sensação da perda crescia. 15 horas. A convenção já caminhava para o seu final. Era inevitável a perda. Em um pedaço de papel, escrevi o que a alma ditava. Velo nesse momento. 15 horas da tarde do dia 3 de abril de 1993. Solitariamente. A imensa, triste e também solitária agonia da democracia cristã, do Partido Democrata Cristão em nosso país. Em 1965, foi a mão fria do regime militar que ceifou-lhe a vida. Hoje, 1993, são os seus próprios dirigentes que lhe cortam a existência, quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas a democracia cristã, que já renasceu uma vez, renascerá novamente. E ao renascer, no próximo amanhã, será eterna. E ela renasceu. 30 de março de 1995. Há 20 anos, eu e mais 114 companheiros refundávamos a democracia cristã no Brasil e acrescentamos a sigla PDC-US, fortalecendo o compromisso com a justiça social e a solidariedade. Nascia o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Foi um renascer das cinzas, uma reconstrução de pedra sobre pedra, estado por estado, cidade por cidade, filiado por filiado, garimpando líderes. Líderes que abraçaram a causa nas 27 unidades da federação, alcançando mais de 2.200 cidades. Somos hoje 250 mil democratas cristãos no Brasil. Líderes que assumem o compromisso. 1 milhão de filiados até 2018. Participamos nesses 20 anos de todas as eleições, municipais, estaduais, e concorremos à presidência da República 4 vezes, na difícil, mas importante missão de mostrar ao Brasil que a democracia cristã está viva, atual e energizada por sua força transformadora. 2012. Nas eleições municipais, o PSDC avança de 6 para 11 capitais com vereadores democratas cristãos, quase 100% de crescimento. Eram 7 os nossos vereadores nas capitais. Avançamos para 19 vereadores democratas cristãos nas capitais brasileiras. Crescemos quase 200%. De 314 vereadores eleitos em 2008, saltamos para 449, um crescimento de 30%. 2014, a democracia cristã se agiganta ainda mais.
diante das dificuldades e desafios do país e faz ser ouvida a sua voz. Eleições presidenciais de 2014. O Brasil que temos não é livre, não é justo, não é solidário. Violência dia e noite, matando nossos jovens. Saúde pública desumana, ausente, indiferente, pacientes em macas, homens e mulheres misturados, amontoados nos corredores de hospitais, uma educação pública incapaz de preparar nossos jovens para enfrentar os desafios e se realizarem como cidadãos, uma política externa meramente ideológica, afastando o Brasil das rotas do desenvolvimento, um sistema tributário perverso que esmaga empresas e pessoas, impedindo o Brasil de crescer. Este é o Brasil que temos. Presidente Emael, o PSDC Mulher, fundada em 2010, já tem na sua trajetória, espelhada no seu exemplo e defendendo ao seu lado e de nossos líderes, o empoderamento da mulher. A democracia cristã nos proporciona o ambiente, estrutura e as condições ideais de conscientização da mulher na conquista da participação e inclusão social para o exercício da verdadeira cidadania. Presidente, nos orgulhamos e muito de nossa história de 70 anos de Brasil, construída por homens e mulheres do bem, história sem mácula. Com esta dignidade e maturidade partidária, elegemos e reelegemos nossos deputados estaduais e retornamos ao Congresso Nacional com deputados federais e 5 primeiros suplentes. E agora, a perspectiva de disputar em todo o Brasil as eleições municipais de 2016, inclusive com candidatos próprios para prefeito de um grande número de cidades e de várias capitais. Democracia cristã, 70 anos de Brasil. Tão forte foi o tempo que passou, tão intenso o tempo que vivemos, tão promissor o novo tempo que virá. E estamos apenas começando. Somos a nação 27, tome partido por nossa gente. 27 é do tamanho do Brasil. Parabéns, democrata cristãos. Feliz aniversário. 27 é do tamanho do Brasil.